A mente é o espelho da vida em toda parte. Em todos os domínios do universo vibra, pois a influência é recíproca, tudo se desloca e renova sob os princípios da interdependência e repercussão. O reflexo esboça a emotividade. A emotividade plasma a ideia determina a atitude e a palavra que comandam as ações. Em semelhantes manifestações, alongam-se os fios geradores das causas de que nascem as circunstâncias, válvulas obliterativas ou alavancas libertadoras da existência. Ninguém pode ultrapassar de improviso os recursos da própria mente, muito além do círculo de trabalho em que estagia. Contudo, assinalamos todos nós os reflexos uns dos outros, dentro da nossa relativa capacidade de assimilação. Respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Por elas estacionamos sob a fascinação dos elementos que provisoriamente nos escravizam e, através delas, incorporamos o influxo renovador dos poderes que nos induzem à purificação e ao progresso. O reflexo mental mora no alicerce da vida. A eletricidade é energia dinâmica, o magnetismo é energia estática, o pensamento é força eletromagnética. Pensamento, eletricidade e magnetismo conjugam-se em todas as manifestações da vida universal, criando gravitação e afinidade, assimilação e desassimilação nos campos múltiplos da forma que servem à romagem do espírito para as metas supremas, traçadas pelo plano divino. A vontade, contudo, é o impacto determinante. Nela dispomos do botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina. O cérebro é o dínamo que produz a energia mental segundo a capacidade de reflexão que lhe é própria. No entanto, na vontade, temos o controle que a dirige nesse ou naquele rumo, estabelecendo causas que comandam os problemas do destino. Olá pessoal, tudo bem? Eu li para vocês um trechinho do livro Pensamento e Vida, que é um livro de Emmanuel, que foi psicografado pelo Chico Xavier, que trata um pouco desse tema que eu quero abordar hoje. Para quem está me acompanhando no Instagram já viu que eu abordei o Kybalion, né? Falei muito sobre a sabedoria do Antigo Egito, da Antiga Grécia e sobre as 7 leis herméticas ao longo das últimas semanas. E uma das leis herméticas, uma das principais, né, que está muito alinhado com o que o Emmanuel fala nesse livro Pensamento e Vida, é de que o universo é mental. Isso significa que Deus, né, o todo, ou seja, tudo que existe faz parte da mente do todo. Isso significa, na prática, que cada um de nós, a gente tem a capacidade de co-criar a nossa realidade. O que significa co-criar? Quando a gente co-cria algo, a gente cria em conjunto. Então, nós não somos os criadores da realidade, mas nós somos co-criadores, ou seja, tomando conhecimento das leis universais, a gente pode co-criar, ou seja, criar em conjunto com o todo ou com Deus, seja lá qual for a sua crença. Tem gente que entende que co-criar é você ficar pensando positivo 24 horas, né? E quando você pensa positivo, você atrai o que você quer. Na verdade, essa é uma banalização das leis herméticas, porque esse conhecimento é muito mais profundo do que isso, não é ficar pensando positivo, até porque quando você se força a pensar positivo, e inclusive isso é algo que o Osho fala muito também nos textos dele, quando você se força a pensar positivo, você está obrigando a sua mente a ficar focada 24 horas em algo, né? Pela lei do ritmo e da lei da polaridade, a gente compreende que não tem como a gente ficar o tempo todo só focando no positivo, ainda mais quando isso representa uma negação do negativo.
Então a gente vive na dualidade, na polaridade, a gente não consegue focar na luz negando as sombras. A gente pode focar na luz através da percepção e não da negação, entende? Então, por exemplo, quando um pensamento passa pela sua mente e você escolhe por percepção não julgá-lo, ou seja, não ficar falando, isso é bom, isso é ruim. Quando você deixa os pensamentos passarem como se eles fossem nuvens passando no céu, quando você não se apega a eles, quando você não cultiva aquele pensamento, sem se apegar, você fica muito mais conectado com o todo. Entende? Você não precisa ficar se forçando o tempo todo a pensar positivo. O condicionamento de pensar positivo vai virando algo automático quando você aprende a desenvolver inteligência emocional e a doutrinar as suas emoções. Então, quando você fica menos reativo e você vai treinando isso com meditação, com psicoterapia, você percebe que o seu padrão mental naturalmente começou a mudar, mas isso não é fruto de uma negação nem de uma repressão. E nem adianta a gente tentar reprimir os pensamentos negativos, porque a gente não vai conseguir. A neurociência sabe hoje em dia que quando você tenta se obrigar a não pensar alguma coisa, é aí que você pensa. Um exemplo clássico é eu falar assim, não pense num elefante branco. É justamente nisso que você vai pensar. Quando você se obriga a não pensar em algo, você vai ficar numa vigilância constante para observar se você está pensando ou não. E só por conta disso você começa a pensar naquilo que você não gostaria. Então, quando você treina a observação dos pensamentos, por perceber que você não é o seu pensamento, você consegue se observar de fora, sem se identificar com o pensamento. E talvez fazer isso num primeiro momento, ainda mais num planeta de provas e expiações, onde a gente é muito incentivado o tempo todo a ter medo e ansiedade, num planeta como esse fica muito difícil a gente não cultivar pensamentos negativos, mas é treino. De tanto você deixar eles passarem sem se identificar com eles, menos você se apega a eles e vai ficando mais fácil você deixar eles irem e virem. Agora, é claro, quando você vai se doutrinando emocionalmente, educando as suas emoções, transformando os seus condicionamentos emocionais, as ideias que você passa a plasmar começam a mudar. Vai ficando cada vez mais fácil quanto mais você está conectado com a fonte. Agora, é fato, gente, que a gente forma as nossas crenças principais, em especial até os 7 anos de idade. A gente traz muitas crenças também de vidas passadas, mas para quem é espiritualista e sabe disso, em especial na infância, é como se nos fosse dado uma nova chance. Então, todas as nossas aptidões e crenças do passado ficam mais adormecidas na infância para que a gente possa sofrer ali uma reprogramação. Muitas pessoas aproveitam essa chance e acabam vivendo esse processo de reprogramação durante a infância, muitos não aproveitam. Às vezes a pessoa tem pais difíceis também, e esses pais também não cumprem a função de pais na excelência por conta das crenças deles, não exercem o papel na excelência e vão inserindo uma série de crenças negativas naquela criança. Então não é que o pai ou a mãe é culpado por aquilo, mas tem obviamente uma responsabilidade. Porque se eles tiveram essa incumbência, se eles decidiram na programação reencarnatória ser pai daquela criança, educar aquela criança e não o fazem na excelência, não por incompetência, mas por uma escolha, então realmente acaba sendo responsabilidade deles inserirem uma série de crenças negativas naquela criança que está ali 100% vulnerável, porque a gente sabe que as nossas crenças se formam em especial na infância, e elas se formam sempre quando a gente tem contato com figuras que representam para nós uma autoridade, tipo pai, mãe, religioso, professor, pessoas que têm uma relevância para nós, porque para a criança, os pais e essas figuras de autoridade, os cuidadores dela, são o mundo dessa criança.
Então elas olham para esses cuidadores e os acham o máximo, acham que eles são os detentores do saber. Então tudo aquilo que esses cuidadores falam é lei, né? E vai sendo tomado por essa criança como verdade, vai se transformando numa crença, que é um condicionamento, um padrão mental, um óculos pelo qual aquela pessoa vê o mundo. E ela vai tomando aquilo como verdade e aquela crença vai construindo toda a realidade dela. Porque se o universo é mental, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente crê, é o que se manifesta na nossa vida. Então, por exemplo, quando você era criança, vamos dizer que você estava andando na rua e que você sofreu um tombo. Aí sua mãe ficou desesperada, pegou você no colo, você estava chorando, e sua mãe entrou em pânico e falou: meu Deus, você tem que tomar mais cuidado, olha por onde anda, presta atenção, você não faz nada direito. Ela te dá essa chamada e você então começa a desenvolver crenças de incapacidade, de incompetência. Ah, eu não sei fazer nada direito, eu sou burro, eu sou incapaz. Sempre que eu tento fazer algo por mim mesmo eu erro, eu não posso errar, é feio errar. Se eu errar eu vou ser punido. Né? Porque provavelmente ela não vai falar isso uma única vez. Ela vai falar isso diversas vezes e a gente aprende pela repetição. Então aquilo vai se transformando numa crença, num padrão, num condicionamento que evidentemente a gente vai levar isso para a vida adulta e vai olhar a realidade por essa lente, por essa perspectiva, que é o que a gente chama de crença limitante. Crença limitante é um jeito de crer, é um jeito de olhar a vida que nos impossibilita de viver a excelência do nosso potencial. Muito embora se diga que a gente pode ser o que a gente quiser, claro, a gente pode ser o que a gente quiser dentro das leis universais, né? A gente não consegue transformar aquilo que Deus criou como lei universal. Mas dentro dessas leis, dentro desses condicionamentos, a gente tem sim inúmeras possibilidades de expressão da nossa excelência. Só que quando a gente nasce totalmente cerceado, com a nossa percepção limitada, por conta dessas crenças que muitas vezes são fruto de repetição e de traumas emocionais que a gente viveu na infância, que é só a gente observar. As coisas que a gente lembra na vida são coisas que mexeram com o nosso emocional. Então você não lembra de uma coisa banal que você viveu ontem, por exemplo, ou que você viveu na semana passada. Mas você lembra de um grande amor que você teve, do primeiro beijo, de uma situação de humilhação pública, né, de uma situação de luto, por exemplo. Então sempre que algo mexe com o seu emocional, aquilo vai ficar registrado dentro de você. E aquilo vai existir dentro de você muitas vezes para fortalecer um condicionamento, para fortalecer uma crença. E aí, dependendo das crenças que você tem, você vai olhar a realidade através de uma certa lente, de uma certa perspectiva. Como dizia Anais Nin, não vemos as coisas como são, vemos as coisas como somos. Tem uma frase do Henry Ford também que vai ao encontro desse pensamento. Ele dizia assim: se você acredita que você pode ou que você não pode, dos dois jeitos você está certo. Então, gente, uma coisa é fato, nós somos aquilo que nós acreditamos. Se você for numa festa, por exemplo, e você for nessa festa se achando maravilhoso, se achando incrível, se achando poderoso, se achando lindo, você vai perceber que as pessoas vão te tratar de um jeito. Mas se você vai com uma postura corporal meio cabisbaixa, você fala baixinho, você não se coloca, você vai se sentindo rejeitável, você já vai se colocando nesse padrão, nessa energia. E a forma como as pessoas vão te olhar e vão te tratar vai depender muito do lugar que você se colocou. O Gasparetto falava muito sobre isso. O Gasparetto era ótimo para traduzir as leis herméticas de um jeito muito simples e muito popular. Ele dizia que as pessoas te tratam como você se trata. Isso tem tudo a ver com a lei da correspondência e com a lei do mentalismo, que são essas leis herméticas, né? Por quê, gente? O nosso mundo interno, ele é espelhado no mundo externo pela correspondência. Então, se você está se tratando muito mal, se você se acha rejeitável, se você acha que você é indigno de ser amado, se você acha que você não é interessante, que você não tem nada de bom para falar para as pessoas,
é evidente que é isso que o mundo vai espelhar, porque você está co-criando, ou seja, está criando a sua realidade em consonância com Deus. Deus forneceu as leis e Deus também te deu o direito de errar. Por isso que você tem livre-arbítrio, porque você tem uma possibilidade de ser livre dentro dessas leis. Dependendo dos seus condicionamentos emocionais e daquilo que você escolheu acreditar, e a gente tem uma crença principalmente pela repetição, se você escolhe falar de algo, olhar para algo, ler sobre algo, ouvir pessoas falando sobre algo, se você encontra amigos que reforçam aquela crença, quando aquela crença se manifesta na sua vida, o seu ego vai ter um prazer mórbido em falar: tá vendo? Não falei que isso ia acontecer? Então, se você tem uma crença de que nada do que você tem para falar é interessante, e você fala sobre isso, você repete essa crença, você pensa sobre isso, você se põe lá embaixo, você se autocritica, você está cultivando, reforçando aquele padrão, olhando para aquilo, dando poder. É claro que quando isso se manifesta fora de você e, portanto, a crença é confirmada, você olha para si mesmo até com certo orgulho. Talvez você não admita para ninguém isso, talvez nem para si mesmo. Mas você olha para você e fala: eu sabia, olha só, eu tinha certeza que isso ia acontecer, eu não falei, eu pensei sobre isso, tá vendo? Eu tinha certeza, eu sabia que a realidade era assim. E se o universo é mental, se a gente é co-criador, é claro que a maneira como a gente olha a realidade, as coisas que a gente acredita, elas vão se manifestar fora. Porque é disso que a gente está falando, é para isso que a gente está dando atenção o tempo todo, é para isso que a gente está dando poder. Eu até falei bastante com vocês a semana passada sobre um livro que eu adoro, da Esther e Jerry Hicks. A Esther canaliza uma consciência bem elevada que se chama Abraham, né? É um clássico da lei da atração. Esse livro ele fala das leis herméticas de um jeito muito simples e muito popular. E no livro inteiro, né, essa consciência nos fala da importância da gente prestar atenção em relação aos nossos pensamentos, por que a gente está olhando, do que a gente está falando, né? Para o que a gente está dando poder. Ele fala inclusive da regra dos 68 segundos, ele diz que quando você começa a prestar atenção em algo por 68 segundos, você já começa a ficar alinhado com aquilo, né? Você já começa a vibrar em sintonia com aquilo. E vocês podem observar, gente, na maioria das vezes, a crença que vai se tornando forte na nossa vida é uma crença que se torna forte por conta das nossas escolhas. Então, por exemplo, você tem uma crença que veio da infância, da relação com seus pais. Vamos supor que você teve, sei lá, uma mãe narcisista, ela era uma mãe muito autoritária, não era afetuosa, te criticava muito, e a gente forma as nossas crenças principais, em especial até os 7 anos. Aí de repente você ia abraçá-la ou falava que amava, era muito fria, muito seca, te criticava muito, te invalidava muito. Aí você vai para a vida com um sentimento muito profundo de insegurança, com uma sensação de que as outras pessoas vão ser tão frias e tão secas quanto aquela mãe foi com você. Então você já vai frequentar uma festa, um ambiente público, você já vai com um profundo sentimento de baixa autoestima, de rejeição. Você já vai achando que você não merece ser bem tratado, que você não merece ser amado. E aí, se você não ressignifica essas crenças a tempo, com meditação, com terapia, com autoconhecimento, se você não transforma esse padrão, ele vai se repetindo na sua vida. E aí, quando você vai para a vida afetiva, quando você decide se relacionar com alguém, muitas vezes, por ter baixa autoestima, você se torna aquele padrão clássico de ser aquela pessoa que faz tudo pelo outro para agradar. Você compra presentes, você elogia, você cozinha para a pessoa, você limpa a casa, né? Você faz tudo o que você pode pela pessoa e a recíproca não é verdadeira. Porque no fundo você tem aquela ilusão de que se você se doar muito para o outro, se você fizer muito pelo outro, você vai compensar qualquer coisa negativa que existe em você. Porque você não acredita que alguém possa te amar. Você não se acha digno de receber amor. Você se acha um lixo. Você tem uma crença de que você não vale nada, de que você não sabe fazer nada, de que você é inútil. Você foi condicionado a acreditar nessa ilusão.
Então, quando você entra num relacionamento, você já quer fazer muito pela pessoa para compensar o lixo que você acha que você foi ensinado a acreditar que você era. E aí a recíproca não é verdadeira, a pessoa não faz o mesmo por você. E você vai se submetendo a essa relação porque você acredita que merece essa migalha, porque afinal de contas, melhor uma migalha do que nada, né? Você não merece ter um banquete mesmo, então a pessoa tá te dando um pouquinho de atenção. Ai, que bom, ela notou que eu existo. Tamanha sua baixa autoestima, tamanho o seu medo de ficar sozinho. Você não gosta de você, então você acha que ninguém é capaz de gostar. Se alguém gosta de você, essa pessoa deve ter um problema, ela não tá te percebendo direito. Então agora que você tá numa relação, você faz, você é um doador compulsivo. E a pessoa não só não reconhece, como não valoriza, não faz o mesmo por você, não retribui à altura. E você vai cultivando aquela relação, cultivando. E como fala o L. Cravo, quanto mais tempo você permanece nessa relação, mais você cultiva a crença de rejeição, mais você cultiva a indignidade, mais você fala para o universo que é isso que você merece. E aí, gente, que entra aquela frase famosa do Osho, que sempre que eu falo aqui alguém fica reativo porque cutuca a ferida, né? Que ele diz assim: relacionamentos são espelho, eles revelam a sua verdadeira identidade a você mesmo. Então, não significa que a pessoa que apareceu na sua vida é igual a você. Se a gente pensar na lei da correspondência, que é uma lei hermética, que diz que tudo que está em cima é como que está embaixo, tudo que está dentro é como que está fora, não significa que o que aparece fora de você é igual a você, mas é fato que existe uma correspondência entre o seu mundo interno e externo. Assim como existe uma correspondência entre tudo o que acontece na Terra e tudo o que acontece no céu, pela astrologia, por exemplo, a gente sabe que se acontece um evento no céu, tem uma correspondência na Terra. Se alguém se casa e você vai olhar o mapa dessa pessoa, com certeza ela vai estar vivendo algum trânsito astrológico que vai estar espelhando esse momento da vida dela. Então, não é que o que está acontecendo no céu é igual ao que está acontecendo na Terra, mas existe uma relação simbólica e analógica, existe uma correspondência. A mesma coisa acontece com as situações que se manifestam fora de você. Elas são símbolos de questões que você precisa usar para se trabalhar, para se perceber, porque muitas vezes para a gente poder trabalhar crenças de rejeição, para a gente poder notar que a gente tem essas crenças e querer evoluir, querer expandir a consciência, a gente contrata inconscientemente, como fala o L. Cravo, né, pessoas para nos rejeitarem, para que essa crença seja confirmada. Então, se você eventualmente atrai um parceiro narcisista, não significa que você é narcisista, não necessariamente, mas significa sim que aquela pessoa está sendo um símbolo, pelo princípio da correspondência, essa pessoa está sendo um símbolo de questões do seu mundo interno que você precisa olhar, que você precisa trabalhar. E muitas vezes são as suas crenças de rejeição, de baixa autoestima, de desamor que você herdou da infância ou que você traz de outras vidas, que estão sendo confirmadas na sua vida com a presença daquela pessoa. Então, na verdade, a grande questão, o aprendizado, não é o relacionamento em si, mas sim aquilo que ele representa, aquilo que ele simboliza na sua vida. Tanto que você pode finalizar esse relacionamento, terminar com essa pessoa, mas se essa crença ainda estiver dentro de você, quando você for para um outro relacionamento, você vai encontrar um outro espelho dessas crenças. Talvez mude a manifestação em alguns detalhes, mas o principal vai estar ali, a essência da crença de desamor vai estar ali, se manifestando talvez de um jeito um pouquinho diferente, como eu falei, mas o principal vai estar ali. E aí você muda de relacionamento e a situação se repete. E por que que essa situação se repete? Porque a crença principal, esse condicionamento, essa crença limitante, ela não se transformou. Então o mundo externo, ele continua correspondendo ao seu mundo interno. Aquele símbolo, ele vem bem na sua cara para que você possa olhar para ele, para que você possa aprender com aquilo e se transformar. Porque se o todo é mental, né, gente, se tudo que existe fora de nós em algum momento foi pensado, foi visualizado por alguém, absolutamente nada do que existe no entorno surgiu do nada. Aquilo foi criado primeiro na mente de alguém. Como somos todos parte do todo, fragmentos do divino, somos todos co-criadores. Por isso a importância da gente prestar atenção no que a gente acredita.
aquilo que você acredita é óbvio, aquilo vai ser a sua realidade, porque é para isso que você está dando poder o tempo todo. Então, por exemplo, se quando você era criança você foi elogiado pelo jeito como você escrevia, e você foi elogiado repetidamente pela sua capacidade de oratória, de escrita, de comunicação, evidentemente que quando você for adulto, você vai ficar confiante, porque você tem uma crença positiva em relação a isso. Você vai conseguir se expressar com mais leveza, com mais eloquência, vai se sentir apto a se expressar, né, na excelência, porque você foi estimulado àquilo. Aquilo foi uma crença positiva, um condicionamento positivo que foi inserido dentro de você e que você permitiu que entrasse. E aquilo moldou a sua realidade, moldou o seu olhar perante a realidade. Então, sempre que você vai escrever, que você vai se expressar, que você vai iniciar o contato com alguém, você já espera o melhor daquilo. Você sabe que você vai se sair bem, porque você tem segurança, você tem autoestima para isso, você foi estimulado nesse aspecto. Mas vamos supor que você tenha sido muito estimulado na escrita, mas não tenha sido muito estimulado em desenho, por exemplo. As pessoas debochavam do jeito que você desenhava, achavam seus desenhos ridículos. E aí sempre que você está numa situação que você tem que desenhar em público, você treme de medo, você tem vergonha, você sabe que você vai ser ridicularizado, você já espera o pior das pessoas, porque você desenvolveu uma crença limitante em relação à sua capacidade de desenhar. Claro, eu tô dando exemplos banais aqui, mas a gente pode desenvolver crenças limitantes em relação a qualquer coisa. Tem pessoas, gente, que foram tão inabilitadas para a vida pelos pais ou pelos cuidadores, elas se sentem tão inúteis, tão incompetentes, que elas passam a vida inteira morando com os pais, não conseguem sair de casa de jeito nenhum, não conseguem ter um trabalho estável, não conseguem ir para a vida. Porque sempre que elas estão num trabalho ou tentam começar um trabalho, elas têm certeza que vão ser ridicularizadas, que vão errar, que logo serão demitidas. Elas não se sentem competentes de gerarem os próprios recursos. Então são pessoas que passam a vida inteira dependendo de alguém. Às vezes consegue um trabalho, mas fica pouco tempo naquele trabalho, logo é demitida. Né? Ou então na hora de realizar o trabalho ela se sente tão incompetente, tão inútil, que ela passa essa energia para o entorno e as pessoas também acabam não confiando nela por causa da desconfiança que ela tem de si mesma, porque foi uma pessoa que foi muito despreparada para a vida. Às vezes era uma pessoa que tinha pais super protetores, sempre que ela queria inovar, tomar uma iniciativa, os pais boicotavam, os pais cerceavam, ah não, você não sabe, você vai errar, deixa que eu faço, você não faz nada direito. E a pessoa se sente incapaz de ir para a vida, de construir o dela, de fazer o dela, de construir a própria família, de ter o próprio dinheiro. Ela tem certeza que ela está inapta para fazer isso. Então, mesmo que ela tente, ela tem essa crença da inabilidade, né? Ela tem essa crença da incompetência tão forte, do medo de errar tão forte. Então, mesmo que essa pessoa vá para a vida em algum momento, muitas vezes ela dá um primeiro passo, né? Ela dá um passo para frente e dois para trás. Então, às vezes ela começa num trabalho, fica 1, 2 meses, já é mandada embora, ou já pede as contas, ela não consegue, porque o sentimento de incompetência é muito grande. Então ela passa a vida inteira dependendo dos pais, dependendo dos familiares, porque ela não consegue se desenvolver justamente por ter sido super protegida na infância. Mas a boa notícia é que a gente pode reprogramar esse padrão, a gente pode ressignificar essas crenças. O que significa ressignificar? É dar um novo significado. Então a gente não precisa ficar à mercê desses condicionamentos a vida toda, a gente pode transformá-los com psicoterapias ou com um trabalho específico de crença que pode ser associado a uma psicoterapia que você já faz, como por exemplo o Theta Healing, que é um trabalho excelente para a transformação de crenças negativas em crenças positivas, para quem acredita. Para quem não tem dinheiro para fazer uma psicoterapia, por exemplo, pode procurar o SUS ou as clínicas escola de psicologia que fazem atendimentos gratuitos ou a preços simbólicos.
Então tem muitos recursos que você pode buscar para se ajudar, para trabalhar essas questões e para mudar esse padrão, para transformar esses condicionamentos que estão muito arraigados, né? E que você traz desde a infância e foi tomando como verdade, vai achando que a vida só pode ser aquilo. É muito comum, gente, para a maioria de nós, num planeta de provas e expiações, né? Que sentimentos como medo e ansiedade reforcem esse padrão. Inclusive eu estava assistindo a um vídeo da psiquiatra Ana Beatriz Barbosa, ela estava falando sobre a diferença entre ansiedade, medo e estresse, né? A ansiedade, ela fala que é algo mais subjetivo. A pessoa que está ansiosa, em geral, não tem um motivo pontual para estar ansiosa, mas ela fala que medo e ansiedade são as duas faces da mesma moeda. O medo, ele acontece por um motivo pontual, então de repente você vai atravessar a rua, você precisa olhar se está vindo ou não está vindo o carro. Então esse medo é saudável, porque ele permite que você sobreviva, e é graças ao medo que a humanidade pôde evoluir, porque isso fez com que as pessoas se protegessem de situações de risco. Já a ansiedade é algo mais subjetivo, não tem um motivo pontual para você ter medo de algo. Ela até dá exemplo de pessoas que têm medo de falar em público. Então o medo de falar em público, ele é algo muito subjetivo, não existe um motivo pontual para a pessoa ter medo de falar em público, né? Mas ainda assim é muito comum que as pessoas fiquem bastante ansiosas na hora de falar em público. Então isso significa que, na verdade, esse medo, por não ser pontual, é muito mais uma ansiedade. E a maioria das pessoas que fica muito nessa ansiedade acaba desenvolvendo um estresse que seria uma consequência dessa ansiedade, né? Então quando a pessoa fica hipervigilante, sempre achando que algo vai acontecer, nossa, daqui a pouco vai acontecer isso, eu vou ficar sem dinheiro, eu vou perder o emprego, a pessoa está sempre ansiosa, ela está sempre vivendo no futuro, negando o presente. Então o que a pessoa muito ansiosa precisa fazer? Além da meditação, que eu sempre recomendo aqui, tem uma respiração fantástica, uma respiração diafragmática que se chama respiração da caixa. Essa respiração é excelente para te ajudar a ficar no presente. É uma respiração que você conta 4 segundos. Então primeiro você inspira, contando até 4, daí você segura o ar, contando 4, você expira contando 4 e fica sem o ar contando 4. Vamos fazer para você perceber como essa respiração muda a sua consciência? Vamos lá. Então vamos contar até 4 e vamos inspirar, aí pausa de 4 segundos, expira mais 4 segundos, fica sem o ar 4 segundos. Vamos lá? Inspirei, agora segura. Agora solta o ar. Segura 4 segundos. Eu fiz 2 vezes e já senti um barato aqui. Você pode fazer essa respiração por 10 minutos, obviamente desde que você não esteja dirigindo, né, ou fazendo uma atividade que exija uma concentração muito grande. Mas essa respiração, gente, ela é maravilhosa para nos ajudar a voltar para o corpo, a sair do excesso de mente, do excesso de ansiedade, principalmente para quem tem algum tipo de transtorno de ansiedade, está sempre hipervigilante, esperando o pior, né? Sempre naquela ansiedade extrema, achando que alguma coisa vai acontecer e quer conferir tudo, quer controlar tudo. Para pessoas que têm esse padrão, essa respiração ela é quase que milagrosa. Você começa a praticar ela 10 minutos por dia, pelo menos, depois você pode aumentar para 20 minutos, o tempo que você puder. Faça aquilo que dá. Depois que você fizer essa respiração, você pode meditar. Então você pode usar essa respiração como uma pré-meditação, assim como meditação guiada. Muita gente acha que meditação guiada é meditação, mas não é, tá, gente? Meditação é silêncio absoluto, é o silêncio do ego. Quando você está meditando, quem está te guiando é o ser, não é a voz de outra pessoa, tá? Então a meditação guiada ela é muito útil para uma pré-meditação, mas ela não é meditação.
Aqui no Ocidente a gente confunde as coisas, tá? Mas meditação é silêncio total. Então você pode fazer uma meditação guiada, você pode fazer a respiração da caixa e depois que você fizer isso, você faz mais uns 10 minutinhos ou 5 minutinhos, o tempo que você tiver, você faz de meditação. E aí na meditação basta você ficar com a postura ereta, fechar os seus olhos ou deixar os seus olhos semi-fechados, né? E aí você fez a respiração da caixa e na meditação você deixa os pensamentos irem e virem sem se apegar a nenhum deles. E aí o que eu sempre escuto, Gisela, não consigo meditar, Gisela, sou muito ansiosa. Se você não consegue meditar, faça essa pré-meditação. Você pode fazer, inclusive, antes da respiração da caixa, uma atividade física mais intensa, por exemplo, uma corrida, uma musculação. Você pode dançar, assim como Osho ensina na meditação dinâmica. Porque aí você cansa o seu ego, né? E depois que você cansou o ego, fica muito mais fácil você relaxar com a respiração da caixa. E depois da respiração da caixa, fica mais fácil ainda você silenciar e começar a meditar. Aí você vai perceber na meditação que você vai se tornar cada vez mais capaz de observar os seus pensamentos. E como fala o Osho, aquilo que a gente pode observar é exatamente aquilo que a gente não é. Porque se a gente fosse os nossos pensamentos, a gente não conseguiria observá-los, né? Só que muitas vezes a gente se identifica tanto com o pensamento que a gente acha que a gente é aquele pensamento. E aí quando eu falo sobre meditação, a pessoa fala, eu não consigo, eu não paro de pensar. Mas é treino, gente. Para a maioria das pessoas é assim. É importante que você tenha persistência, que você continue, que você não desista na primeira adversidade. Faça atividades físicas mais intensas antes, que você vai perceber que depois que você fez essas atividades, você espera a sua respiração normalizar. Não é legal você fazer a respiração da caixa quando você está com a respiração ofegante, né? Então você espera a respiração normalizar. Quando ela normalizou, você pode fazer a respiração da caixa ou uma meditação guiada, chamada meditação guiada, que não é meditação, é um nome equivocado, mas estou falando aqui só para ficar didático, tá? E depois dessa meditação guiada, você faz a verdadeira meditação, que é o silêncio total. Aí você vai notar que depois desse processo, a sua percepção da realidade vai ficar muito mais fluida. E assim fica muito mais fácil você se descondicionar de padrões limitantes que você foi dando poder e atenção ao longo da vida. E é por isso que é super importante, gente, eu sempre falo isso aqui para vocês. Observa quem são os seus amigos, para quem você dá atenção, para quem você dá poder. Porque as nossas amizades nos influenciam muito. Até fiz um vídeo sobre isso lá no meu Instagram esses dias, falando sobre uma metáfora que é usada no livro O Kybalion, né, sobre a lei do gênero, que o autor faz uma analogia com o ovo de cuco. Ele fala que o cuco é um passarinho que não é muito confiável, né? Ele bota um ovo dele, só que depois ele pega esse ovo dele e dá para outro passarinho chocar. Então outro passarinho fica cuidando do filhote do cuco como se fosse dele. Né? Então o cuco ele é um passarinho assim meio atrapalhado, né? Se vocês procurarem nas redes sociais, vocês vão ver vários vídeos de passarinhos que não são cuco, cuidando do filhote do cuco como se fosse dele. Porque o passarinho pensa assim, eu choquei, então é meu. E muitas vezes, né, a gente faz isso com as ideias de outras pessoas. Alguém vem, insemina uma ideia na nossa mente e a gente começa a cultivar aquela ideia como se fosse nossa. Então, na verdade, a gente está funcionando ali como alguém que está cuidando de um filhote do cuco. O cuco vem, deixa o ovo ali e a gente acha que é nosso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as ideias que a gente cultiva, porque muitas ideias não são nossas, elas vêm de fora. Vêm de algo que a gente leu, de algo que alguém falou. Às vezes, isso é muito comum de acontecer, um amigo seu vem e começa, amigo entre aspas, né? E começa a implantar em você a semente da discórdia. Começa a falar mal de alguém, você nem achava nada de ruim daquela pessoa, mas seu amigo veio e falou uma vez, porque essa pessoa é isso, essa pessoa é aquilo, tá. Aquilo entrou em você, mas
você achou que era besteira, você não pegou tanto pra você. Aí vem seu amigo e fala de novo, e de novo, e de novo. E você vai dando poder, você vai dando atenção, você vai dando trela, você vai lá criando o ovo do cuco, né? E aí tem uma hora que esse filhote nasce, que essa ideia começa a crescer dentro de você, porque você foi dando atenção, você foi dando poder, você foi cultivando. Por isso que é importante, gente, a gente estar sempre atento em relação às nossas amizades. Que assuntos os nossos amigos falam? Você pode falar assim, ah, meu amigo fala uma coisa que eu não concordo, mas eu não ligo, eu não dou atenção. Você acha que você não dá, mas se você convive muito com a pessoa, se aquela pessoa repete muito a mesma coisa, quando você se dá conta, você também está pensando daquele jeito, e aquilo foi implantado dentro de você quando você menos percebeu, por conta daquele convívio excessivo. Por isso que é muito importante a gente estar atento em relação às pessoas que a gente convive, os programas que a gente assiste, as coisas que a gente lê, as músicas que a gente ouve. Às vezes a gente fica ouvindo umas besteiras, né? E a gente não dá muita atenção, mas aquilo vai criando condicionamentos, crenças dentro da gente. E são crenças que podem nos limitar, cercear a nossa capacidade criativa. Quando a gente se dá conta, a gente está pensando igual aquelas pessoas que a gente criticava, ou igual aquelas pessoas que a gente achou que a gente nunca ia pensar igual. Mas a gente está reproduzindo aquele padrão por conta do convívio, pelo fato da gente ter olhado muito para aquilo, falado muito daquilo. Então, por isso que se diz na lei da atração, uma frase que é clássica, né? Aquilo para o que a gente dá atenção cresce. Eu não sei quem é o autor dessa frase, mas ela é bastante simbólica, porque se você está olhando para algo, você está dando poder, e aquilo começa a germinar dentro de você, é inevitável. Por isso que a gente tem que estar sempre atento. O que eu estou pensando agora? Se for algo negativo, eu não vou julgar e não vou brigar com isso, mas vou deixar passar, como se fosse uma nuvem passando no céu. Não vou cultivar esse pensamento, não vou pesquisar sobre isso, não vou me apegar a isso. Aí há quem diga assim, ah, Gisela, mas para resolver um problema emocional eu tenho que olhar para coisas ruins. Tudo bem, você olha para esses aspectos negativos para que você possa dar uma solução. Então você está olhando não é para se lamentar, para se queixar, para focar no mal, mas é para compreender aquilo, para integrar, para que essa compreensão te permita solucionar o problema. Então nesse caso, o foco está na solução e não no problema. Você não está cultivando aquele pensamento para se vitimizar, eventualmente numa postura passivo-agressiva, para as pessoas terem pena de você, para você receber reforço positivo. Então você não está cultivando um padrão negativo, você está buscando a compreensão para poder ir além dele. Então isso é saudável, porque você não está negando aquele padrão, você está olhando para aquela dor, para aquele medo, está falando sobre aquilo para compreender, que é o que acontece no processo psicoterápico. A gente tem que falar dos nossos medos, das nossas dores, faz parte, é assim que a gente resolve, porque a gente consegue ressignificar quando fala sobre aquele assunto, ainda mais com um profissional de saúde que tem um olhar treinado para nos orientar. Agora, gente, é muito diferente você falar de um problema para se lamentar, para se queixar, para cultivar aquele problema, ou falar daquele problema para ressignificá-lo, entende? A vibração é diferente, a intenção é diferente. Quando você fala com a intenção de transformar, o seu foco é na luz, é na solução e não no problema. Então, nesse caso, é bem-vindo que você traga para fora para você não reprimir aquele padrão, para que você possa trazer aquela ferida para a luz de modo que ela seja curada. Gente, para quem tiver interesse em fazer uma terapia de transformação de crença, eu recomendo muito o Theta Healing com o meu pai, Wilson Valim. O meu pai é terapeuta da técnica e também de outras técnicas, ele atende online, né? Então, se você tiver interesse em marcar uma consulta, ele também dá cursos de Theta Healing para quem tem interesse em se tornar um terapeuta ou então em se auto-aplicar. Eu vou deixar o site dele aqui embaixo para que você possa entrar em contato, vou deixar o Instagram também, caso você queira enviar um direct. Eu sei que eu sou super suspeita para falar,
mas o meu pai tem uma energia muito leve, ele é muito amoroso, né? Então, se você sentir afinidade com a energia dele, se você sentir que essa terapia é para você, que pode te ajudar, eu recomendo muito que você faça de coração aberto, porque os resultados são muito transformadores para quem tá de fato de coração aberto. Gente, esse foi meu recadinho de hoje. Se fez algum sentido pra você, deixa seu like aqui pra mim. Cada vez que você deixa um like, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e o divulga para mais pessoas. Se você puder deixar o seu comentário, eu fico muito feliz quando eu leio os comentários de vocês. É muito legal ter esse feedback. Eu também aprendo muito com vocês. Eu só lamento de não conseguir responder um por um, é impossível, porque são muitos comentários em todas as redes sociais. Mas saibam que eu leio a maioria dos comentários, sempre com muito carinho e com muita gratidão. Um grande beijo e até os próximos vídeos.